Você sabe por que você não consegue aprender matemática de maneira fácil? Hoje, irei mostrar os dois principais fatores que atrapalham vocês na hora de aprender matemática e vou mostrar como resolvê-los, para que você possa aprender matemática da maneira mais fácil possível. Então fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Elisluan, sou professor de matemática e hoje, meus amigos e minhas amigas, teremos uma das aulas mais importantes da sua vida. Duvida? Assista o vídeo e deixe o que achou dessa aula e depois digam se eu exagerei ou não. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria falar para vocês que eu vou deixar uma surpresinha no final desta aula. Não vou vender algo ou curso nem nada do tipo. Vou ajudar vocês a aprender matemática. Então fique até o final que garanto que não irão se arrepender. Eu prometo. Então vamos lá. Sem enrolação, quais são os principais motivos que vocês não conseguem aprender matemática? De maneira fácil, porque algumas pessoas conseguem aprender aos trancos e barrancos. Basicamente, eu elenquei dois fatores que atrapalham vocês na hora de aprender matemática. São eles. O primeiro, vocês não sabem estudar matemática. E aí eu foco estudar matemática e não estudar em geral. E o segundo fator seria não aprender os pré-requisitos do conteúdo que estão estudando e querem aprender. Eu vou explicar cada um deles agora e também vou dar uma solução ou uma possível solução para ajudar vocês a resolver de vez o problema com matemática. Então vamos lá. O primeiro fator aqui, vocês não sabem estudar matemática. Vocês provavelmente conhecem alguém ou já ouviram alguém falar assim: ah, sou de humanas, esse negócio de matemática não é para mim. Ou sou de exatas, essa coisa de literatura, esse eu enchi o saco. O que as pessoas querem dizer é que elas têm dificuldades sérias em aprender algumas matérias. Ou seja, elas não conseguem aprender um grupo de matérias que acabam encontrando dificuldade. E isso se dá normalmente pela forma como eles estudam. Vamos pegar o primeiro caso para vocês entenderem. Vamos pegar uma situação aqui. Uma pessoa que se diz que é de humanas e tem sérias dificuldades em aprender matemática. O que ela deve fazer é o seguinte: ela deve estudar matemática da mesma forma que estuda história. Porém, o que funciona para história não funciona para matemática. E aí, em vez dela tentar mudar uma tática nova e tentar aprender matemática de uma outra forma, não. Ela taxa a matéria como realmente é muito difícil de aprender e aí acontecem duas situações. A primeira, reforça a má fama da matéria. Ah, realmente matemática é ruim de aprender. E o segundo caso, não resolve o problema dela. E aí, a solução é bem simples. Veja, não é fácil, é simples. Que é o quê? Tente mudar a forma como estuda matemática, que nesse caso não está dando certo. Professor Iris, como é que eu sei que não está dando certo? Você estuda, você pega um tempo considerável e passa estudando para uma prova, um exemplo. E vocês vão lá nessa prova e tiram metade para baixo. Gente, metade da nota, 5 de 10, não é nota de aprendizado, não reflete o aprendizado. A nota nem sempre reflete aprendizado, mas se fracassar, com certeza você não aprendeu. Então aqui a ideia é que você mude a abordagem como você vai estudar. Ou seja, use algumas técnicas que ajudam você a aprender. Por exemplo, primeiro, tente mudar aos poucos, não vá mudando tudo de vez, adicione algumas coisas novas e vê se vai dando certo ou não. Outra dica, não muda de história. Se história está dando certo, você não vai mudar, você vai mudar para matemática. E aí vocês podem criar mapas mentais, vocês podem resolver exercícios, fazer revisões, usar métodos de resolver problemas. Aqui no canal mesmo a gente tem um vídeo falando sobre um processo de como resolver uma questão de matemática da maneira correta. Porque sim, tem uma maneira correta de resolver uma questão de matemática. Se você não sabia, parabéns, eu estou mostrando para você agora, desculpa aí, gente. Mas estou mostrando para vocês agora que tem um passo a passo de como resolver uma questão de forma correta. Eu vou deixar no card aqui em cima e também o link na descrição do vídeo, aqui embaixo. Assista depois, vai ajudar bastante a vocês verem como a questão é formada, como ela está estruturada e como resolver. Tranquilo? Mas vamos supor que você estudou e mudou a forma e aprendeu alguns conteúdos, mas de repente começou a ter dificuldades em outros. Não, você não é burro. Se você mudou a técnica e às vezes dá certo e às vezes não, então provavelmente seu problema é com os pré-requisitos. Vamos entender melhor o que são os pré-requisitos. Você tem que entender que a forma de aprender matemática é diferente da forma de aprender história. Por exemplo, história. Se você não aprendeu nada de pré-história, nada te impede de você aprender a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você pode tirar 4,5 em pré-história e tirar 10 em Segunda Guerra Mundial tranquilamente.
E pode continuar tirando outros 10, aprender novos conteúdos que o que você não aprendeu não vai prejudicar, na maioria dos casos, o que você vai aprender. Na matemática, não. Deixar de aprender alguns conteúdos, principalmente aqueles chamados de matemática básica, cara, isso vai gerar um caos enorme no aprendizado dos próximos conteúdos. Quer ver uns exemplos? Vamos supor que você não aprendeu resolver a equação de segundo grau. Como é que você vai aprender função quadrática se na hora de tirar os zeros dessa função você precisa da equação de segundo grau? Como é que você vai aprender trigonometria se você não sabe resolver as operações com frações e nem retas simples? Então, a ideia aqui é o seguinte: antes de aprender qualquer conteúdo de matemática, você deve tentar primeiro verificar quais são os pré-requisitos dele, e se você não sabe eles, ou seja, não sabe quais são, ou não sabe o assunto, não domina o assunto, vocês têm que primeiro aprender os pré-requisitos, ou seja, aqueles conteúdos que vão fazer a base para você aprender um novo conteúdo, para só depois aprender o conteúdo principal. Ou seja, como eu falei no exemplo, você só vai estudar função quadrática depois de aprender pelo menos a equação de segundo grau. Tem outros pré-requisitos, que matemática vai virando uma bola de neve. É aí onde a galera tem dificuldade. Mas vamos supor que você é o extremo, você é um caos na matemática, você realmente, professor, eu tô lascado, eu não entendo nada. E como é que eu faço aqui? A ideia é simples. Se você não tem nenhum domínio em matemática, ou tem pouco domínio em matemática, então deve considerar fazer um curso de matemática básica, para que possa ter domínio dos principais conteúdos e pré-requisitos da matemática. Porque é uma coisa interessante. A matemática básica, o que a gente chama de matemática básica, são os conteúdos que, na maioria dos casos, eles não precisam de pré-requisito ou precisam bem pouco conhecimento matemático, só que eles vão ser totalmente pré-requisitos de outros conteúdos. Ou seja, para aprender outros conteúdos novos, PA, PG, sistema linear, você tem que aprender matemática básica. Só que para aprender matemática básica, você não precisa aprender quase nada de matemática, você pode chegar quase que zerado. Então a ideia de matemática básica é isso. E aí é onde entra a surpresa para vocês. Eu vou, a partir de agora, o canal, os próximos vídeos será sobre conteúdos em matemática básica. Eu fiz um curso, vai ser totalmente gratuito, eu não vou cobrar nada. O que eu vou pedir de vocês só são duas coisas. Inscrição, se você não é inscrito, se inscreve aí, e like. Só isso. E isso não custa nada para vocês, né? Eu quero ajudar vocês a aprender matemática e vou fazer esse curso com todos os conteúdos que eu acho importante na matemática básica. Não vou falhar nenhum. Então já preparei o curso, já estou com um plano de curso aqui, a gente vai fazer do passo a passo, começando do zero, e você, eu lhe garanto, depois desse curso, você vai estar preparado para aprender qualquer conteúdo de matemática. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Deu trabalhinho. Me diga aí, quais dois fatores aí atrapalham vocês? Deixa nos comentários se é um, se é os dois. E me digam aí também se eu exagerei ou não no vídeo. Então, cheiro no olho. Até a próxima aula com a aula de matemática básica. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Fui!